Seja muito bem-vindo ao canal da Taverna do Rei. E do que a gente vai falar hoje? Vamos falar de Quarteto Fantástico. Como você sabe, você já sabe que está escrito aqui embaixo, não é verdade? E no banner e em tudo. Então, vem comigo que você vai aprender um pouco mais sobre o Quarteto Fantástico. O maior lançamento da Marvel de 2025 nos cinemas, exatamente, no MCU. Mas agora a gente vai entender como que chegou a esse ponto, né? Do comecinho do Quarteto Fantástico até chegar no filme, o que aconteceu nessa trajetória dos quadrinhos até virar filme. Vamos entender um pouco. Mas antes, como você sabe que vai curtir muito esse vídeo, já prepara o seu dedinho aí, deixa um like. Se não for inscrito, se inscreve no canal, compartilha com os parcinhas e com as parcinhas. E o que falta mais? Sininho, ativa o sininho, jamais se esqueça de badalar o sinito, bebê. Antes de ir lá para a raiz, vamos falar um pouquinho do filme, do elenco, do diretor e etc. Matt Shakman, o diretor de WandaVision, substituiu Jon Watts na direção do filme, né? Que antes o Jon Watts de Homem-Aranha do Tom Holland, 1, 2, 3, tinha sido escolhido, mas aí foi substituído. Vai lá saber por quê, não é verdade? Se você souber, comenta aí, joga aí nos comentários e fala pra gente. Pedro Pascal interpreta o Reed Richards, o Senhor Fantástico, Vanessa Kirby, que é a sua esposa, Sue Storm, a Mulher Invisível, Joseph Quinn é Johnny Storm, o Tocha Humana, Ebon Moss Backrack, eu acho que é assim que fala o nome dele, como Ben Green, que é o Coisa, Ralph Ineson é o grande vilão Galactus e Julia Garner interpreta Shalla-Bal. Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser e John Malkovich também estão no elenco. Segundo o diretor, a fase de Jonathan Hickman foi muito influente nesse filme, que dá início à fase 6 da Marvel no MCU, e que vai terminar com Vingadores Doomsday em 2026 e Vingadores Guerras Secretas em 2027. Filmes que trarão Robert Downey Jr., sim, ele mesmo, o Homem de Ferro, como Doutor Destino, principal algoz do quarteto, e pelo jeito vai ser o novo Thanos também, né? Já que Jonathan Majors, que cumpria esse papel, foi preso por dar umas bolachas na namorada, como é que é o nome dela mesmo? Grace Jabari, em março de 2023. Parece que o cara espancou a mina lá e, obviamente, ninguém quer um espancador de mulheres por perto, não é verdade? Em dezembro do mesmo ano, foi considerado culpado de 2 acusações de contravenção de agressão e assédio. Após a condenação, ele foi retirado de vários projetos, inclusive os projetos da Marvel. Mais uma vez, segundo o diretor, a escolha do elenco foi o maior desafio do filme. Não foi apenas uma busca para saber quem era o melhor Tocha Humana, quem era o melhor Coisa, quem era o melhor Reed Richards ou a Mulher Invisível. Ele falou que a procura para esses personagens foi para saber quem se entrosaria melhor, quem seria a melhor família, entendeu? E parece que o Pedro Pascal ficou muito feliz porque o cara já fez Game of Thrones, deu os primeiros passos da Netflix com Narcos, fez Star Wars, né? Fez The Last of Us e falou que esse específico era um dos melhores trabalhos que ele já tinha feito. Responsa, hein? Mas vamos aqui ao que interessa nesse vídeo, que é falar dos quadrinhos do Quarteto Fantástico. Exatamente! Você tá aqui por causa dos quadrinhos? Veio pro lugar certo então, porque na Taverna do Rei tem um monte de quadrinhos do Quarteto Fantástico e de mais um monte de outros super-heróis, tanto da Marvel quanto da DC, quanto quadrinhos mais alternativos, quadrinhos europeus, quadrinhos da editora Taverna do Rei. Então, se você tá procurando quadrinho, é aqui na Taverna do Rei. O quarteto foi criado por Stan Lee e Jack Kirby e teve a sua primeira aparição em The Fantastic Four Volume 1 em novembro de 1961. Faz um tempinho, hein? Grande parte dos personagens da Marvel nessa época ganhavam seus poderes devido à radiação, e com o quarteto não foi diferente. O detalhe é que eles foram irradiados com radiação cósmica, o que era diferente dos outros. A formação do grupo chegou a mudar várias vezes, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas sempre acaba voltando para os 4 integrantes iniciais. Mas vamos ali falar o que aconteceu por trás, né? Não dos quadrinhos em si, por trás, aqui no mundo real, o que levou o Quarteto Fantástico a ser criado. Tudo começou em 1961, quando o editor-chefe da Marvel, Martin Goodman, estava jogando golfe com Jack Leibowitz, editor da DC Comics, quem diria, né? Durante a partida, Leibowitz falou sobre o sucesso que a DC estava fazendo com a Liga da Justiça, uma nova série que reunia os heróis mais populares da DC em um supergrupo. Essa conversa inspirou o Goodman a fazer com que a Marvel tivesse o seu próprio supergrupo de heróis. Stan Lee, que estava planejando sair da indústria assim que seu contrato terminasse, se juntou a Jack Kirby e colocaram a mão na massa, né? Colocaram em prática isso aí e criaram uma HQ inovadora para a época. O projeto focava em uma equipe de super-heróis que era uma família e que também
focava na imperfeição dos personagens, que deixariam eles muito mais humanos do que os super-deuses da DC Comics. Até porque para não serem processados, né? A DC faz um supergrupo, vem a Marvel e faz um supergrupo. Então eles focaram muito nas diferenças com a Liga da Justiça, porque para não ficar uma reunião de super-heróis, eles fizeram o quê? Uma família, o que já torna esses integrantes próximos e não que eles tenham sido forçados a se unir. Não, eles já estavam ali, eles já são próximos. Depois eles focaram também nesse lance das pessoas terem defeitos como seres humanos, o que já era uma diferença imensa da DC. Os personagens da DC eram muito unilaterais, eram todos deuses e pronto, todo muito super, super, super de tudo. E isso acabou definindo o tom da Marvel dali em diante, personagens que tinham as suas peculiaridades consideradas defeitos e que transformava isso em personagens cativantes, até porque as próprias pessoas se identificavam com esses defeitos que esses super-heróis tinham. Mais uma coisa, os membros do Quarteto Fantástico foram criados baseados nos 4 elementos. O fogo, obviamente, é o Tocha Humana, a terra, obviamente, é o Coisa, a água, a fluidez da água é a do Senhor Fantástico e o ar é a Mulher Invisível. Esses mesmos 4 elementos também serviram de inspiração para Jack Kirby para uma criação anterior, chamada Os Desafiadores do Desconhecido. Outra diferença da DC Comics na época, né, da Liga da Justiça, é que os personagens apareceram pela primeira vez sem uniformes de heróis. Você pode reparar nessa capa que você está vendo aí, que eles não têm uniformes de heróis, não parecem super-heróis. Justamente porque eles não queriam associar-se à Liga da Justiça, né? Até porque a DC Comics controlava a distribuidora que distribuía os quadrinhos da Marvel. Ou seja, se eles pisassem na bola um pouquinho, a DC só ia falar, é mesmo? Então não vou mais distribuir teu quadrinho. E ficava por isso mesmo? Não. Então eles não podiam, em momento algum, pisar na bola, porque eles também queriam uma fatia do mercado, não é verdade? Dali pra frente, o quarteto começou a fazer muito sucesso e inclusive foram criando-se mais personagens dentro dessas histórias do quarteto que hoje fazem parte do universo Marvel constante, assim, né? Outra curiosidade é que o Tocha Humana, ele foi baseado em um herói antiquíssimo da editora Marvel. O Tocha Humana, na verdade, era um ciborgue, não era um ciborgue, era um robô, ele não era nem um ciborgue. Ele era um robô que foi criado lá pelo criador dele, um cientista, e que pegava fogo. E, lógico, falava, tinha personalidade também, mas ele era um robô, ele não era um ser humano, né? Esse personagem apareceu na revista Marvel Comics número 1 e foi criado por Carl Burgos em 1939. Além disso, também o Namor foi trazido de volta para Marvel, né? Porque ele também aparecia nessa mesma edição que o Tocha Humana aparecia. Após a saída de Jack Kirby no início dos anos 70, a série continuou, mas com menos sucesso, até que em 1980 o nosso monstro John Byrne assumiu a direção e conseguiu reviver a popularidade do Quarteto Fantástico. Entre as suas principais mudanças, ele modernizou a personagem Garota Invisível, que esse era o nome dela, né? Garota Invisível. Ela passou a se chamar Mulher Invisível e passou a ter uma importância muito maior nas histórias e passou a ser uma personagem poderosíssima, coisa que ela não era antes. Byrne também começou a explorar mais a vida pessoal dos personagens, incluindo o casamento de Sue Storm e Reed Richards, e inclusive ele fez a Sue Storm sofrer um aborto espontâneo, né, em uma das edições, o que trouxe realmente tipo uma carga dramática muito maior à personagem. Ele fez com que o Coisa deixasse o grupo. No momento ele foi substituído pela Mulher Hulk, e eu lembro dessa fase também que quando eles foram para as Guerras Secretas, que o Coisa ficou lá no planeta do Beyonder, né? Porque ele era um personagem também que trazia bastante drama consigo e tinha aquela coisa da não aceitação da sociedade, né? Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui, que é melhor mesmo. E ficou lá no planeta do Beyonder, que quando o quarteto voltou como trio e substituiu o Coisa pela Mulher Hulk por uma fase. Mais tarde, a série teve uma rápida troca de escritores, com Roger Stern, Tom DeFalco e Roy Thomas assumindo o comando. Depois disso, Steve Englehart foi o responsável pelos roteiros das edições 304 até a edição 332, com exceção do volume 320. Apesar do começo promissor, a série novamente foi perdendo o fôlego e Steve Englehart precisou fazer algumas mudanças na série. Ele percebeu que a formação original do quarteto já não estava tão relevante assim, então a partir do volume 308, ele aposentou Reed e Sue Richards, substituindo eles por Cheryl Ventura, a nova namorada do Coisa, e Chrysalis, ex-namorada do Johnny Storm. Essas alterações geraram um aumento significativo e importante nas vendas do Quarteto Fantástico. Mas segundo Steve, a experiência também foi muito desgastante para ele, porque havia muita cobrança da editora
E o cara tava pilhadaço. Então o que ele falou? Quer saber uma coisa? Aqui pra você. E foi embora. O Quarteto Fantástico no Brasil. No Brasil, o Quarteto Fantástico começou a ser publicado pela editora Ebal a partir de 1969, num quadrinho do Demolidor, olha, vejam só. Mas no ano seguinte, a equipe ganhou sua própria revistinha. Sim, em 1970 eles já tinham a própria revista deles. Mas a publicação durou apenas 2 anos. Após um breve período sob a editora GEA, o quarteto retornou a Ebal, que continuou a publicação nas revistas do Homem-Aranha, com o último número saindo em 1975. E foram nas edições do Aranha que saíram algumas das histórias mais clássicas do quarteto. Trilogia de Galactus, Inumanos, Pantera Negra e outros clássicos da dupla, eu ia falar Jack Lee e Stan Kirby. Stan Lee e Jack Kirby. Após a fase na Ebal, o quarteto foi relançado por outras editoras, inclusive pela Block, que trouxe as aventuras solos do Tocha Humana. E não só do Tocha Humana, as aventuras do Tocha Humana original, sim, daquele primeiro que eu falei no começo desse vídeo. Porém, depois de umas 10 edições, a série foi cancelada novamente. Mas foi aí que os direitos passaram para a editora Abril e lá o Quarteto Fantástico permaneceu até os anos 2000. De lá para cá, a editora Panini passou a distribuir os quadrinhos do quarteto e perdura até hoje. Com tantas idas e vindas, o Quarteto Fantástico teve um momento que deixou de ser publicado até pela própria editora Marvel. Sim, sim, senhor, sim, senhora. Por que isso? Devido a divergências criativas entre a equipe da Marvel dos quadrinhos e do cinema, né? Eles falam que foi divergência criativas, mas tem um paranauê aí que envolve muito dinheiro, na verdade. Já que a Fox detinha os direitos dos personagens também. E essa situação, combinada com os fracassos do quarteto no cinema, levou a editora a deixar eles no gelo. Assim, deixa aqui no gelo, que não tá fazendo mal pra ninguém, entendeu? Deixaram eles quietinhos lá, o Quarteto Fantástico ficou de molho. A relação da Marvel com a Fox sempre foi muito complexa, principalmente com o que diz respeito aos direitos, né, dos personagens. A Marvel dizia que depois que a Fox conseguiu os direitos dos personagens, dificultou a criação de histórias em quadrinhos, o que pra mim parece meio balela, né, porque foi só do quarteto, os outros heróis que também foram comprados direitos, o Homem-Aranha também foi comprado pela Sony, e aí? As histórias continuaram fluindo, né? Então, depois dessa briga, tanto da editora quanto com o estúdio de cinema, o que a Marvel fez? Evitou publicar quadrinhos, porque no final das contas isso ia acabar virando divulgação para os filmes no cinema. No final foi uma birra, né? E quantos anos você tem? 12, eu também, vamos brigar? Vamos. Foi uma briga boba que no final das contas acabou sendo ruim para o Quarteto Fantástico e para os fãs do quarteto, né? Que durante muito tempo ficaram sem as histórias do quarteto. Mas nem só de zica vive o Quarteto Fantástico. Em 2019, a Disney comprou a Fox e havia comprado a Marvel também. Logo, os estúdios, os direitos do Quarteto Fantástico já passaram para a Marvel também, que agora tinha virado tudo uma coisa só. Então, eu sou de ninguém eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Juntou-se tudo e agora eles fazem tudo parte do mesmo balaio. Se os caras quiserem fazer um crossover de Marvel e de Star Wars, agora eles fazem porque eles são dono de tudo. Aliás, você gostaria de ver esse crossover? Eu já particularmente digo que não. Mas se você gostaria de ver, fala aqui nos comentários. E pergunta pro seu amiguinho também, manda esse vídeo pra ele. Não deu like no começo do vídeo? Dá like aqui, rapaz. Não dorme, menino. E em 2022, o Quarteto Fantástico retornou aos quadrinhos com a sua nova HQ. Exatamente, Quarteto Fantástico volume 1. Sim, eles retornaram inclusive do volume 1 em diante. Eu falei que ia falar dos ex-integrantes, não é mesmo? Porque geralmente, quando a gente pensa no Quarteto Fantástico, a gente pensa nos 4 primordiais, né? No Tocha Humana, Reed Richards, a Mulher Invisível e o Coisa. Pois é, mas sabe quem mais passou pelo Quarteto Fantástico? A Mulher Hulk, eu já falei que substituiu o Coisa durante uma fase, né? Quando ele ficou no planeta do Beyonder. A Chrysalis, que é uma inumana, ex-namorada do Johnny, né? Do Tocha Humana, que teve que deixar o grupo por não conseguir se adaptar à poluição da Terra. Olha, eu falo que é difícil mesmo, viu? Ela substituiu a Mulher Maravilha durante a primeira gravidez. Não, você é burro, cara, que loucura. Medusa, membro dos Inumanos, também já foi do quarteto. O Luke Cage, sim, Luke Cage já foi do Quarteto Fantástico. Frankie Ray, ex-namorada do Johnny Storm, de novo, esse cara é muito namorador, também substituiu, dessa vez, o Johnny Storm, porque ela tem poderes similares ao dele, e mais tarde ela se tornou o arauto do Galactus,
sob o nome de Nova. Sim, ela tem ela com uma mistura de surfista prateado com tocha humana. Sharon Ventura com o nome de Miss Marvel, não confundir com a Carol Danvers, olha só, não confunda. Ela se tornou uma versão feminina do Coisa, sim, também era feita de pedra, só que parece que tinha uma textura mais macia, é um visual bem louco esse aí que você tá vendo. E em uma das histórias, uma fugitiva Skrull chega à Terra e derrota todos os membros do Quarteto Fantástico, sim, eu disse todos. E então ela manipula alguns heróis e monta um time composto por Wolverine, Hulk, Motoqueiro Fantasma e Homem-Aranha, sendo que o Homem-Aranha também já chegou a substituir o Tocha Humana em outra fase. Além de todos esses, Pantera Negra e Tempestade também já foram do Quarteto Fantástico. O Quarteto na TV, é isso aí, em 1967, o Quarteto Fantástico tinha uma série de TV animada, assim, produzida pela Hanna-Barbera. Na mesma época, Grant Ray Lawrence Animation produziu uma série do Doutor Destino, sim, a Dr. Doomsday, originalmente publicada na Fantastic Four Volume 3, de 1965. Como os direitos estavam com Hanna-Barbera, a produtora teve que incluir os X-Men nessa história, mas lá eles foram chamados de Aliados da Paz. Em 1978, surgiu uma nova série animada pela The Paddy Freelang, na qual o Tocha Humana foi substituído pelo robô Herbie. E no ano seguinte, em 1979, a Hanna-Barbera criou o Coisa. Nossa, o desenho do Coisa era muito legal. Uma série protagonizada por uma versão alternativa do Coisa e que o que dava poderes, né, para ele era o Ben Grimm, um cidadão comum, e ele tinha, acho que eram 2 anéis que se encostavam e vinha um monte de pedra em cima dele e ele virava o Coisa. Era uma série muito legal. Entre 1994 e 1996, o quarteto fazia parte do The Marvel Action Hour, produzido pela Marvel Production. Essa versão contou com o Homem-Aranha em um arco baseado nas Guerras Secretas. Com o sucesso do filme de 2005, uma nova série foi lançada em 2006, chamada Fantastic Four: The World's Greatest Heroes, produzida pelo estúdio francês Moonscope Group. E tinha influências, acreditem, de anime, exatamente. A série foi exibida pelo Cartoon Network. E, em 2012, a equipe fez uma aparição no desenho The Avengers: Earth's Mightiest Heroes. Agora, de volta ao cinema, sim, eu falei que ia traçar essa linha do tempo do quarteto do começo até chegar nos cinemas. Estamos aqui de volta nos cinemas. Em 86, a produtora alemã The Constantin Film, então conhecido como New Constantin Film, adquiriu os direitos cinematográficos do Quarteto Fantástico. No entanto, a empresa não conseguiu produzir o filme na década de 80. E caso não produzissem o filme até 1992, os direitos retornariam para a Marvel Comics e poderiam ser vendidos para outra editora, né, para outro estúdio. A solução encontrada foi contratar o diretor Roger Corman, conhecido por seus trabalhos em filmes B, filmes de baixo orçamento, né, para ele dar um jeito nessa bagunça que tava. Assim, o filme Quarteto Fantástico, dirigido por Ole Sassone, foi feito com apenas $1 milhão. Sim, os caras conseguiram fazer um filme com $1 milhão e programado para sair em 1994. Só que esse filme nunca saiu, oficialmente. O filme foi visto como uma cópia Ashcan. Sim, foi uma cópia Ashcan só para não perder os direitos do filme. Agora aqui uma curiosidade, você sabe o que é uma cópia Ashcan? Pois é, isso existe sim no cinema e geralmente é feito um produto inacabado ou um produto feito às pressas. Para quê? Justamente para isso, garantir os direitos autorais. E não é feito só em cinema, é feito no mundo dos games também. E dentro da cultura pop isso é meio que normal. Então eles fazem o filme, se o contratar fazer um filme, sim, fizemos o filme, tá aqui o filme. Só que esse filme nunca vai pro ar, até porque esse termo Ashcan já é uma referência a cesto de lixo. Entendeu? Ou seja, ele é feito um filme para ser jogado fora. Recentemente era para ter saído um filme da Batgirl, não é? Acho que era da Batgirl, que os caras terminaram o filme e depois falaram, olha, não vai sair o filme. Às vezes foi até isso também, isso eu nem tenho certeza. Se você tem certeza, comenta aqui com a gente. Logo depois, a Fox anunciou que faria um filme em parceria com a Constantin, atuando como coprodutora. E em 1995, a Fox contratou Chris Columbus para produzir esse filme, só que ele não quis. Em abril de 1997, Peter Segal foi contratado para a direção, mas acabou sendo substituído também. E dessa vez, Sam Wiseman foi o escolhido para ser o diretor do filme do quarteto. Em abril de 98, a Fox contratou Sam Hamm para reescrever o roteiro, com o objetivo de reduzir o orçamento inicial
que era de 165 milhões de dólares. Com o desenvolvimento atrasado, em 1999, a Constantin e a Fox reassinaram o contrato com a Marvel para ter mais uma gordurinha de tempo ali para fazer esse filme que não saía nunca. E estendeu esses direitos por mais 2 anos, com o lançamento previsto para o verão de 2001. Raja Gosnell foi contratado para dirigir esse filme, mas o cara olhou, Quarteto Fantástico, tá meio enrolado isso aí, eu vou dirigir o Scooby-Doo aqui, que eu acho que para mim é mais jogo. E o cara saiu para dirigir o Scooby-Doo e deixou o projeto em outubro do ano 2000. Em abril de 2001, Peyton Reed assumiu as rédeas do filme do Quarteto Fantástico, mas saiu em julho de 2003. Sendo substituído por Tim Story, após a Fox se impressionar com seu trabalho no filme Táxi, sim, aquele lá com a Gisele. O roteiro foi reescrito por Simon Kinberg, que não foi creditado no filme. E finalmente o filme foi lançado em 2005. E uma sequência foi lançada em 2007, dessa vez com o Surfista Prateado. E uma fumacinha lá que eles chamaram de Galactus. Em 2015 a franquia recebeu um reboot, dirigido por Josh Trank, e que você já sabe também que não deu muito certo. Os caras quiseram fazer um quarteto sombrio e realista, já que era moda na época também, né? Então fizeram o quarteto sombrio e realista, que ficou uma bela de uma porcaria. Apesar disso, em maio de 2016, o roteirista confirmou, sim, ele confirmou uma continuação para esse filme. Se enganou, né? E caso não se confirmasse um filme até 2022, a Constantine deveria devolver os direitos para a Marvel. Mas em 2017, durante a San Diego Comic Con, Noah Hawley revelou que estava trabalhando em um filme focado no Doutor Destino, sim, no Doutor Destino, com o ator Dan Stevens envolvido no projeto. Porém, em 20 de março de 2019, após a Fox ser comprada pela Disney, os direitos do Quarteto Fantástico automaticamente voltaram para a Marvel e daí em diante você já sabe o que aconteceu. E em julho de 2019, durante a San Diego Comic Con novamente, o presidente do Marvel Studios, Kevin Feige, anunciou que faria um filme do Quarteto Fantástico finalmente pelo Marvel Studios. Em 21 de setembro de 2022, Jeff Kaplan e Ian Springer foram anunciados como roteiristas desse filme. E em março de 2023, Josh Freeman foi anunciado que... E em março de 2023, Josh Friedman foi contratado para substituir esses roteiristas e finalmente fez o roteiro do filme. E ao que tudo indica, o filme deu muito certo, porque as críticas estão positivas, tanto a crítica de público quanto a crítica da crítica. Tá elogiando muito o filme. E você, se já viu o filme, deve ter gostado, não sei, comenta aqui embaixo, rapaz, menina. Comenta aqui embaixo se você gostou do filme, se você não gostou, se você achou uma pataquada que o Surfista Prateado seja uma mulher, se você não conhece a versão feminina do Surfista. Não adianta falar que, ai, é lacração, estão transformando o Surfista numa mulher. Não, o personagem já existia, bebê. Calma, baixa essa bola. Então, gostou desse vídeo? Dá um like aqui, deixa um like com a gente, assina o canal se já não é assinante, compartilhe com os amiguinhos e caso não tenha badalado o sininho ainda, badale esse sininho aí, que toda vez que sair vídeo novo, você vai ser informado pelo YouTube e vai ver um vídeo aqui novinho por nós. Aproveita, se você não é assinante do canal da editora Taverna do Rei, vai lá, assina o canal, fica por dentro de todos os lançamentos da editora e que você vai ficar muito feliz porque são lançamentos maravilhosos. Então, meu amiguinho, minha amiguinha, até a próxima.